Bom dia meus amigos da Arqueologia Popular, bom dia, 6 graus aqui, hoje bem cedo da manhã, há um frio forte. Eu tô aqui no cemitério da Picada Esperança, um dos cemitérios mais antigos de colonização alemã, com datas referentes aí à década de 40, década de 30 do século 20, e a Picada Esperança é uma das picadas que o Reinhardt abriu em direção ao norte, em direção ao mato. Então aqui é um dos centros pioneiros ali da imigração pomerana e alemã aqui em São Lourenço do Sul. O que eu quero mostrar para vocês hoje é a simbologia e como funcionam esses cemitérios, os túmulos enviesados, enfim, rico em simbologia. Tá? O que mais aparece é a fatecha e a cruz. Tá? Às vezes a âncora está desse lado, às vezes ela está daquele outro lado lá. A harpa representando os anjinhos, que são duas crianças, são dois irmãozinhos, uma harpa, né, uma lira em cima de cada túmulo. A tanja está lá do outro lado e a tanja está mapeando esses símbolos. Mas outra coisa interessante que nós temos encontrado é a grande quantidade de faiança fina inglesa nos túmulos. Tá? Aqui nós temos dois potinhos de faiança fina inglesa, e inclusive marcando a transição do período de comércio já nacional, né, da indústria nacional. Mas olha só, vou mostrar de pertinho para vocês essa cultura material. Olha só isso aqui, inclusive com uma orquídea brotando ali, ó. Então, material fantástico, material para muita pesquisa. E o que é interessante é que esses epitáfios, a igrejinha lá atrás, esses epitáfios aqui, ó, eles são bem diferentes. Cada um representa uma história, cada um representa uma dedicatória. Os túmulos enviesados, eles sempre aparecem. É uma coisa bem comum. Lá na frente está a tanja, ó. E alguns com a cruz de ferro. Ó. Super característica desses grupos. Então, vamos ver. Olha lá, mais faiança fina. Tá? Então é justamente que marca esse período do final do século XIX, da segunda metade do século XIX, que foi o período da consolidação, digamos assim, da empresa de colonização do Reinhardt, aqui na nossa região. É um material fabuloso, material muito legal. As tulipas, elas estão sempre presentes nos túmulos. A Tanja ainda estava perguntando qual o significado das tulipas. Tem dois túmulos maiores aqui. Dois túmulos maiores. São intermeados por túmulos mais antigos. E é engraçado que os túmulos enviesados, reza a lenda, reza a comunicação que o pessoal nos dá aqui, que são referentes a suicidas. E quando a âncora está quebrada, sem a corda, significa que a pessoa era uma pessoa que não tinha um assassino ou alguma coisa, né? Significa a fé que foi rompida, a fé que foi quebrada. Essa é a parte mais antiga do cemitério da Picada Esperança. Vale salientar que boa parte dessas pessoas sofreram muito naquela época, porque aqui é a franja, digamos assim, da Serra de Canguçu. Então nessa parte aqui é uma parte realmente de difícil acesso, era de difícil acesso, e inclusive acesso à medicina, todas essas coisas assim, né? Vale a pena conhecer, vale a pena visitar, porque os túmulos estão bem preservados mesmo.
Inclusive algumas práticas são bem clássicas, bem, digamos assim, pagãs, né? Olha só as vasilhas, ó. Essas vasilhas lindíssimas aí, ó, do século XIX, que são alguns nichos. Os nichos especificamente, né, para colocar lembranças da pessoa dentro do vidro. E vocês podem observar que no período da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, os epitáfios tinham que ser escritos em português, né? A legislação era proibido falar alemão. Então, de 1939 a 1945, os epitáfios, e as lápides são escritas em português. Aqui nós temos um outro caso, também escrito em português, do mesmo período. Mas se vocês pegarem um pouquinho antes, veja bem essa aqui talhada em pedra. Tá? Essa aqui ela já foi toda escrita em alemão. Tá? Vamos ver uma mais antiga. Ó, 1931 em alemão. Antes de explodir a guerra, tudo poderia ter sido escrito em alemão. Tá? Olha aqui, essa aqui 1929. 1929 escrito em pomerano. Lá atrás o campo. Então dá para ver bem nítida essa influência da política brasileira nos túmulos. Isso que eu queria mostrar para vocês, que é essa influência mais pagã, mais medieval, dessa parte da Pomerânia, essa parte da Polônia, que é um nicho de vidro, tá? E dentro do nicho de vidro, alguns pertences do ente querido. Algumas guirlandas de flores que a mulher usava, alguma roupinha, alguma coisa. Isso é uma atividade que não era endossada pela igreja, isso é uma prática bem viking, uma prática bem visigótica, que permaneceu, perpassou a Idade Média e acabou chegando aqui na nossa colônia. Tá? Então aqui tem alguns elementos. Claro que depois de muito tempo apodrece, né? Não fiquei exposto, mas esse nicho tinha esse fundamento. 1927, data de morte. Era isso, gente. Abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Falou.